Muito obrigado, Sr. Coordenador. Senhores Deputados, cumprimentar também em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, que julgo que será a primeira vez que, pelo menos aqui no Grupo de Trabalho, é com certeza, mas em termos de matérias, destas matérias é a primeira vez que temos a oportunidade de contactar. Sr. Ministro, eu começava por lhe perguntar qual é a perspectiva do Sr. Ministro relativamente à responsabilidade política, o peso da responsabilidade política. O que é que acha que, em termos percentuais, qual é a responsabilidade política que o Sr. Ministro tem, que tem o Ministério da Administração Interna em matéria de incêndios florestais, e qual é o peso da responsabilidade política que tem o Ministério da Agricultura? É porque nós, ao longo do período de incêndios, o que ouvimos falar foi nas questões, nas causas criminais, nas razões meteorológicas, e falou-se muito pouco sobre política e sobre ordenamento florestal. Até no âmbito dos briefings que eram feitos, a Sra. Ministra, o PCP teve a oportunidade de colocar essa questão, a Liga de Bombeiros Portugueses também reclamou relativamente a isso, a Sra. Ministra da Agricultura foi até, não participou em alguns briefings que foram feitos nesta matéria. É verdade que a Sra. Ministra já lhe pagou, ela agora andou a roçar mato com o Tónico Carreira e também não convidou o Sr. Ministro para lá estar, e por isso pagou-lhe na mesma moeda. Mas por isso gostava de perceber qual era aqui o peso político que o Sr. Ministro entende que há de um lado e do outro. E também gostava de saber qual era a avaliação política que se faz da política, qual é a avaliação que faz da política florestal, tendo em conta que o Sr. Ministro tem a responsabilidade do combate, mas e da salvaguarda de um conjunto de bens dos quais não tem a responsabilidade política, e por isso gostava de saber sobre esta avaliação. Em termos de combate, chegarmos aqui a alguns problemas relacionados com, por exemplo, com o conhecimento do terreno, com algumas dificuldades de quem tem a responsabilidade de comando, muitas vezes não havia conhecimento no terreno. Isto não deixa de se cruzar com algumas mortes que aconteceram, normalmente até de corporações que vinham de fora da área onde isso acontecia. E depois também em termos do terreno, aquilo que é a coordenação. Esta preocupação foi-nos colocada pela GNR, que muitas vezes está a primeira intervenção no terreno e já vem quem vem fazer o segundo ataque, e nomeadamente o contrafogo, e não tem em conta quem já está no terreno. Esta preocupação era colocada pela GNR relativamente à salvaguarda do CEPNA. Outra questão tem a ver com a formação. Percebemos que há aqui diferentes níveis entre a Escola Nacional de Bombeiros, mas depois há as equipas de sapadores florestais que têm a formação a outro nível, ambas e muitas outras estão no terreno, mas depois há aqui, não são formadas pela mesma estrutura, pode haver aqui uma formação diferenciada, e por outro lado há aqui a questão que se colocou muito, várias entidades a colocaram aqui entre a formação e o treino, valorizando aquilo que é a formação inicial dos bombeiros, que temos uma boa escola, foi isso que nos foi referido, de grosso modo, e que tem boa capacidade de formação, mas depois há o continuar o treino desses homens que muitas vezes não têm essa oportunidade e só podem fazer treino na altura dos incêndios. Também gostava de perceber como é que podemos ultrapassar essa dificuldade. Relativamente a outras questões da GNR, uma delas tem a ver com o CEPNA e com o Corpo de Guardas Florestais. O ICNF manifestou aqui alguma preocupação com o facto de deixar de ter uma estrutura no terreno. A GNR percebemos que se sente bem com esta estrutura, embora o Sr. Comandante nos tenha dito que, enquanto Comandante não as queria, mas enquanto político também não havia noutro sítio, em termos do CEPNA. Mas se entende que esta passagem, a absorção pelo Corpo dos Guardas Florestais, cumpre aquilo que é devido. Por outro lado, a GNR também nos disse aqui que acha que a rede dos postos de vigilância não devia estar na GNR, devia passar para o ICNF. Qual é a avaliação que é feita disto, se está a ser equacionado ou não. E ainda no âmbito deste processo e o processamento das coimas e das multas, em que a GNR manifestou o incómodo por fazer o levantamento dos processos e depois maioritariamente eles não terem continuidade, já se ventilou por aí a possibilidade da GNR concentrar tudo. Em que ponto da situação é que isto está?
Depois também gostava de saber, Sr. Ministro, como é que isto se articula com a administração interna. Percebemos aqui que as queimadas que são fundamentais para a renovação dos pastos e por isso são praticadas por alguns pastores, isto depois, quando não são na altura adequada, articulam-se, têm efeitos muitas vezes nefastos. E por isso perceber como é que, do ponto de vista da administração interna, podemos fazer isto, fazendo as queimadas na altura indicadas. E depois, para terminar, Sr. Ministro, gostava de saber se podemos discutir, quando é que podemos discutir os relatórios. Nós percebemos as reservas e achamos que até eles podiam ser discutidos à porta fechada, aqui neste grupo de trabalho, mas se isso é possível, até que ponto é que podemos fazer essa discussão? Nós temos solicitado isso, a oportunidade de poder olhar para os relatórios. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, só uma nota antes de uma questão é que foi referido, e muito bem, nós acompanhamos essa preocupação, nomeadamente com aquele processo da multa da hora que se falou na altura e daquilo que é a capacidade dos proprietários em pagar. O Sr. Ministro falou em alguns modelos para estimular a limpeza dos terrenos, nomeadamente a questão da rede de centrais, mas eu lembro que, e nós colocamos sempre esta questão, há outros mecanismos, nomeadamente o intervir no preço da madeira, né, a intervenção a esse nível, podia ser um estímulo também a que os proprietários pudessem ter olhar de outra forma para os seus terrenos. Gostava de questionar, eu não percebi bem, o Sr. Ministro admitiu a possibilidade dos postos de vigia, aliás, que era a intenção dos postos de vigilância passarem para as autarquias. Eu percebi que era no âmbito da manutenção das estruturas físicas, não percebi se era também naquilo que da operação, era esse esclarecimento, e depois referiu aquilo que era a vigilância eletrónica. A pergunta era se a breve prazo está previsto eliminar completamente a componente humana do ponto de vista da vigilância, ou isso será impossível e há de ter que sempre haver o cruzamento. Depois, a questão com que comecei, o Sr. Ministro não referiu, e eu gostava de ouvir, se é feita esta avaliação de qual é o peso do combate e das políticas florestais neste processo todo. Nós, no PCP, temos uma perspectiva muito particular e nem cai sobre o Sr. Ministro, cai sobre a sua colega de governo, porque entendemos que as questões de política florestal, de ordenamento florestal, são fundamentais nesta matéria, mas também gostava de ouvir a perspectiva. Muito obrigado.